O silêncio. Muitas pessoas odeiam ficar no silêncio. Ficar quietos por um momento, não escutar nada, não fazer nada, só olhando para o teto, olhando para a natureza, se você estiver para fora de casa. Porém, tem muitas pessoas que apreciam a quietude do momento. Talvez aquele desconforto e medo de ficar no silêncio é medo dos próprios pensamentos. Realmente, às vezes, dependendo do tipo de pensamento que você tem, realmente deve ser complicado ficar sozinho com ele. Mas hoje eu vou mostrar pra você que o silêncio não é de todo mal. O silêncio, às vezes, ele pode guardar respostas incríveis para coisas que a gente não pensaria se estivesse num lugar barulhento ou com a mente muito ansiosa. E tem alguns que encontram até o sentido da vida no silêncio. Talvez nesse vídeo eu possa estar falando a maior besteira do mundo. Só que a maioria dos nossos problemas, a resposta está dentro de nós. Isso pode ser algo meio batido, algo meio clichê. Só que parece que quando estamos em silêncio, naquele nosso dia movimentado, tudo fica silencioso na nossa mente, a gente tem um momento de clareza mental maior. Parece que a solução para os nossos problemas aparece. Não do nada, mas aparece. Pode ser problema emocional, pode ser problemas no trabalho ou até problemas familiares. A resposta, talvez quase todas, estejam dentro da gente. Principalmente quando é aquele silêncio de você estar apreciando uma bela vista, de você estar vendo a vida naquela quietude do campo, naquela quietude da floresta, que sufoca, às vezes sufoca mesmo. É tão silêncio que parece que algo não tá certo, mas a solução tá ali, a resposta tá ali. Quando você tá olhando para aquela bela paisagem, você e o silêncio apenas, aquilo se torna uma das mais bonitas prosas que existem, se completando como uma dança. Viver sozinho, para muitos, é impossível. Muitos vão sentir aquela solidão. E nesse vídeo, eu não tô romantizando a solidão, mas sim a solitude. A solitude de estar lá, apreciando o momento, realmente vivendo o momento. Às vezes, aquela pessoa que sente aquela solidão, muitas vezes é por conta de problemas emocionais, ou ansiedade, ou depressão, e realmente isso é grave. Realmente é grave não poder ficar com a mente limpa, realmente tranquila por conta desses problemas. Mas uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer é viver. Viver sem uma distração externa, sem precisar daquela dopamina naquele momento. Realmente varrer o chão sem precisar ouvir uma música para estar estimulado. É tanta informação hoje em dia que a gente tem na palma da nossa mão que fica até difícil de raciocinar e filtrar realmente e entender tudo aquilo que a gente vê. Eu acho que às vezes é isso daqui a nossa mente e é tudo isso que a gente quer colocar de informação. Não tem como. A gente literalmente vai sufocar de tanta coisa que a gente vê. E isso eu reparei em mim mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de estar bem informado, principalmente se eu sou interessado naquele assunto. Eu tava lendo livros de filosofia, tava vendo vídeos, tava vendo coisas que realmente são boas, coisas que realmente agregam na nossa vida. Só que eu tava vendo tantas coisas ao mesmo tempo que no fim eu não aprendi nada. No fim eu não consegui absorver tudo aquilo. Ou seja, eu perdi tempo, às vezes eu perdi certas informações que eu poderia ver com mais calma, só que não. A questão é que a gente tem que aprofundar os nossos conhecimentos. Primeiro em uma coisa, depois em outra e depois em outra de novo e vai indo. Não vê tudo ao mesmo tempo. E a riqueza de ficar em silêncio é que você tem aquele tempo para raciocinar o que você viu. Pô, vi um vídeo sobre espiritualidade, sobre autodesenvolvimento. Vi esse vídeo, refleti, fiquei quieto, deu para absorver, deu para eu ter as minhas opiniões sobre aquele vídeo e ok, agora eu vou pro próximo. Mas não, eu sou uma pessoa que às vezes eu vejo um vídeo atrás do outro, às vezes um vídeo que tem uma lição maravilhosa, que às vezes tem uma lição tão importante que eu não peguei. Eu não peguei essa informação por simplesmente não absorver e já pular para outro conteúdo. Não adianta você ler, sei lá, 4 livros se você não raciocina direito o que você tá lendo. Cara, eu com livros simples preciso ler às vezes 1, 2 vezes a mesma coisa para entender. E o melhor exemplo que eu posso dar para esse tipo de situação é o seguinte: é querer colocar a água de todo um oceano num copo. E isso que eu vou falar agora
é para todas as faixas etárias, tanto do mais jovem que está começando a vida agora, até o mais velho que já é bem vivido. A autocobrança é um dos motivos de a gente buscar tanta informação. Eu já fui taxado de vagabundo, eu já fui taxado de burro. Eu acho que eu procuro tantas informações para me validar. E na nossa sociedade, eu acho que essa autocobrança de não ser alguém fracassado, de não ser um perdedor, é tão alta que a gente se explode de tanto buscar informação. E no fim a gente não acaba fazendo nada direito. Às vezes eu penso no seguinte: o que eu preciso é simplesmente estar sentado num campo, respirando aquele ar puro, vendo os animais pastarem, aquela vaca pastar, e olhar o céu, olhar as nuvens, olhar a vida além da minha perspectiva. Olhar como os pássaros se comportam tão bem, sem precisar de um salário, sem precisar, sei lá, de um iPhone. Essas coisas simples da vida que ensinam coisas de outro mundo pra gente. Nossa, velho, é um negócio que até me emociona, de verdade. Sentar naquele campo, sem pensar em nada, sem aquela autocobrança e aquele sentimento de ansiedade dentro do escritório, sem ligar pra boleto, sem ligar pra bosta nenhuma, só viver o momento, olhar a paisagem. Eu dentro do meu quarto, falando isso, tô quase chorando aqui. O duro é que quando você tá apreciando o silêncio, vem tantos pensamentos na sua cabeça, do tipo de coisa que no dia a dia você não pensa. Questões sobre o passado, amores incompreendidos e até mesmo o trabalho. Até mesmo as coisas que você faz no seu dia, que você pode melhorar, que você poderia ter agido diferente. Eu vejo que você mais o silêncio é como se tivesse uma conexão mais forte com Deus. Não sei, cara. Sabe, você simplesmente, naquele momento, fala, véi, a vida é bonita. O sentido da vida é apreciar a vida nas coisas mais simples. E se a gente parar pra pensar, véi, a gente é uma formiga, um grão de areia comparada ao universo. Será que realmente as coisas precisam ter todo um significado, toda uma importância? Eu não sei. Cara, eu tô quase tendo uma crise existencial falando disso. Eu vou deixar isso mais pro final do vídeo. O mais impressionante é que a gente não tem uma pretensão de ser alguém foda quando a gente tá no silêncio. Parece que a gente tem mais humildade com a vida. Mais humildade de tá vivendo, sabe? Eu não sei se o Thiago de uns 2, 3 anos atrás conseguiria ficar sozinho, quieto, sem fazer nada. Você não tem pretensão de ser alguém foda. Você não tem aquela pressão de um escritório. Você só tá vivendo, pensando, refletindo, pensando o que você poderia ter feito. Às vezes, eu fico refletindo no seguinte: não tem como ficar sozinho hoje em dia. Não tem como você apreciar as coisas sem estar desacompanhado. Ah, mas você diz do celular, você tá falando do celular, você tá falando dos seus amigos, você tá falando do quê? Nossa, esse vai ser o exemplo mais bobo que eu vou dar. Mas, mano, não tem como você tá sozinho nessa vida se até a lua te segue. Mesmo com a grandeza dela, mesmo com a beleza e o mistério da lua, velho. Você pode ir pra qualquer lugar, mas ela sempre vai estar lá. Sempre vai ter alguém com você. Isso eu digo tanto espiritualmente, tanto num sentido metafórico. Véi, você pode estar chorando no seu quarto isolado, mas você nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter pessoas com o mesmo problema que você, às vezes até pior, mas sempre vai ter alguém lá por você, sempre. Às vezes isso é meio difícil de aceitar. Véi, se até a lua sempre tá com você, mesmo se você estiver em outro canto do mundo, ela sempre vai estar lá. Pode ser até um pensamento bobo, um pouco infantil, talvez. E uma das maiores reflexões que eu tive esses dias e que fez até eu gravar esse vídeo e fazer um roteiro em cima, é que eu tava caminhando esses dias com o meu cachorro, sem muita pressa, sem muita pretensão de voltar para casa, só andando mesmo, olhando pro céu. E olhando pro céu eu pensei, do nada, qual é o sentido da vida? Por que a gente pensa tanto num sentido? E por que a gente pensa nesse sentido, mas não vive a vida ao máximo?
não vive a vida intensamente, reclama às vezes da vida do jeito que ela é. Não te julgo se você reclama. A vida, na verdade, é um desafio, do começo ao fim. Desde quando você nasce já é um desafio. Mas por que a gente pensa tanto nisso? Aí eu pensei no seguinte: talvez a gente não viva a vida intensamente do jeito que ela é por conta dos prazeres, que a gente muitas vezes é controlado. Às vezes a nossa própria liberdade é a nossa prisão. Porque, pensa comigo, se você é um cara que joga muito no tigrinho, ou você é um cara que vê muita pornografia, você é uma pessoa presa àquele vício. Você vai fazer a maior parte das coisas para preencher aquela dopamina barata, ou pelo jogo de azar, ou pela pornografia, ou sei lá, pelo uso desenfreado das redes sociais, se comparando muito aos outros. A gente às vezes é prisioneiro da nossa própria liberdade, prisioneiro dos prazeres. E parando para pensar, a gente pensa parado. Brincadeira. Depois de ter pensado nisso, desses prazeres, dessa nossa prisão, eu pensei, o nosso pensamento, o nosso corpo, a nossa mente contém universos inteiros. Às vezes, acaba chocando com outros universos de outras pessoas e acaba meio que somando. Por isso eu acho que a gente tem que explorar mais a nossa mente, explorar mais o nosso corpo, ver as ideias que combinam com a gente e somar, fazer coisas que você gosta. E além do mais, o nosso corpo é o nosso templo, a nossa primeira casa. Por isso a gente deve cuidar dele, cuidar da nossa saúde mental, da saúde física e aproveitar a vida com o que nós temos. Por isso, viver intensamente não é usar drogas, não é fazer sexo casual desenfreadamente. É sobre falar eu te amo para quem tem que falar. É sobre dar um abraço, um beijo, fazer um chamego para a pessoa que você gosta, para a pessoa que está do seu lado o dia inteiro. Às vezes, com os nossos pais, a gente é meio distante. Às vezes, esse mundo movimentado de hoje em dia, essas redes sociais doidas, deixam a gente meio afastado. Eu não digo que falar eu te amo seria algo mais para eles, mas seria algo para você. Se permitir demonstrar esse carinho é algo que pode te ajudar muito. Não tô falando que você tem que fazer isso para receber de volta, mas apenas fazer, elogiar as pessoas que estão à sua volta. Sabe? Nossa, esse vídeo tá se tornando uma baita reflexão pra mim. Mas, pessoal, a gente realmente tem que falar logo o que a gente sente. Não tem que ficar se prendendo a coisas que muitas vezes a gente que cria, nossa mente que cria. Porque a gente não sabe o momento que a gente vai partir. A gente não sabe o momento que os nossos pais, os nossos avós e as pessoas que nós amamos vão partir. Não se arrependa de não ter falado um eu te amo pra alguém. Não se arrependa de quando aquela pessoa morrer, você não tenha falado tudo. Apenas faça. Faça com amor, com dedicação. Fale com os outros. Apenas faça. Não precisa ser perfeito. Faça o que vier do coração. Faça o que o coração mandar. E não se arrependa. Faça com amor. Falar às vezes sobre a morte é algo difícil. É um tabu realmente que precisa ser quebrado. Nós realmente vamos passar pela morte. É algo complicado, meio difícil. É algo de fato complicado, mas é inevitável. Todo mundo vai passar por isso. O tempo ele passa. A gente não sabe o momento que a gente vai partir. Então realmente faça as coisas que você quer fazer. Quer pintar? Pinta. Quer fazer um canal no YouTube sem pretensão nenhuma? Faça. Não tenha medo de fazer as coisas que você gosta, que você quer testar. A gente não sabe o momento que a gente vai partir. Eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito. Nenhuma folha que cai da sua árvore cai sem propósito. Tudo nessa vida tem um objetivo, uma razão pra gente estar nesse mundo doido. Podem falar o que quiser, mas apenas faça. Porque quem sabe da sua verdade é apenas você. Mas não é por causa que eu estou falando de propósito que você tem que ficar ansioso e procurar realmente um propósito. Porque eu vou te falar, isso vem com o tempo. Às vezes você acha que é uma coisa, às vezes é outra. Mas a vida alinha isso. A vida alinha tudo. O tempo alinha as coisas. Você vai saber o que é o seu propósito na hora certa. Não apresse a vida. Aproveite o presente. Aproveite as coisas sem medo. Expanda o seu universo para a maior distância que você conseguir. Aumente a sua história, crie uma história, viva a vida.
Eu sei que é difícil às vezes não reclamar da vida e não se lamentar, mas pense no seguinte, a gente não sabe o quão bela ela é, quanta experiência que a gente pode ter numa vida. Sua vida tem uma beleza única e de fato, aproveite. Talvez todas essas informações que eu falei, a maioria que eu falei agora nem estava no roteiro. Eu fiz um roteiro de quase 4 páginas e muitas coisas que eu falei foi coisas que o silêncio me disse. Para mim, esse vídeo foi uma grande reflexão. E olha, eu espero que esse vídeo chegue no máximo de pessoas que conseguir, chegue no maior número, porque essa reflexão, de fato, foi até chocante para mim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa da sua vida, em algum momento, onde você precisava ouvir isso. Se você gostou, deixa o seu like, assiste esse outro vídeo. Se você puder e quiser, se inscreva também, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço demais. Se você quiser deixar um comentário relatando a sua experiência pessoal sobre alguma coisa que eu disse ou alguma coisa que te tocou, eu leio todos os comentários, eu respondo a maioria dos comentários e eu agradeço. Fico lisonjeado por você ter visto até aqui. Agradeço com o meu coração e peço que acompanhe os próximos vídeos. Talvez te ajude em algo. Muito obrigado. Tenha uma boa vida. Ela não dura para sempre, mas dá para aproveitar. Eu sou o Thiago e esse foi mais um vídeo. Tchau!